Milionário observa mendigo negro abraçar seu filho perdido na rua. O frio cortava a cidade, como uma faca afiada. Aline, uma mulher de 27 anos, se agachava sobre seus poucos pertences, tentando fazer um abrigo improvisado na esquina de uma das avenidas mais movimentadas. Seu coração estava pesado, não apenas pelo peso das coisas que acumulava, mas pela carga de um passado que a atormentava. O olhar dela percorria os objetos espalhados, um cobertor rasgado, um caderno cheio de rabiscos desgastados e uma caneca quebrada, que ainda assim a acompanhava. Ela era mais do que uma simples figura desolada aos olhos dos pedestres apressados. Foi quando o choro surgiu, baixo e desesperado. Aline levantou os olhos e viu Nicolás, um garotinho perdido, talvez com 5 anos, parado a poucos metros, com as bochechas vermelhas e os olhos marejados. O silêncio da noite fez a voz dele se destacar, e Aline, movida pela compaixão, se aproximou. "Oi, pequeno, o que aconteceu?" perguntou, com uma ternura que ela pensou ter perdido para sempre. Nicolás olhou para ela, assustada, e ao mesmo tempo encontrou na expressão de Aline um tipo de segurança. Com um gesto gentil, a mulher limpou suas lágrimas com o canto da mão. Enquanto isso, Rogério, o pai de Nicolás, observava a cena a uma distância segura, escondido pela escuridão que envolvia a rua. Ele era um empresário milionário, cercado por uma vida de bens materiais, mas agora o brilho do ouro e do sucesso não preenchia a solidão que sentia por não ter notado o desaparecimento do filho. Ao ver Aline abraçando seu menino, algo dentro dele se quebrou. A cena era profundamente tocante, quase trágica. Aquela mulher que vivia na rua, num canto sujo da cidade, tinha se tornado o porto seguro que ele nunca poderia ser. "Venha comigo, Nicolás. Está frio aqui", Aline sussurrou. E algo na voz dela trouxe um pouco de calma ao garoto. Ele se aconchegou em seus braços, sentindo a proteção que não encontrava em Rogério, perdido ainda em seus próprios pensamentos, não sabia se deveria se aproximar ou se permanecer ali, observando. O que fazer diante de uma conexão tão pura? Quando Rogério finalmente se moveu, ficou paralisado ao perceber que Aline não era apenas uma mulher na rua. Ela carregava cicatrizes de uma vida difícil que ele jamais compreenderia realmente. Ao se aproximar, a interação foi cautelosa. Aline olhou para ele, um misto de medo e curiosidade. Ele estava perdido. "Tive que ajudar", ela disse, como se precisasse explicar-se. E ali, em meio ao ar gelado e à incômoda luz dos postes, começou um dilema. Rogério estava preparado para levar Nicolás para casa, mas e Aline? O que ele poderia oferecer a ela? Sua vida era um labirinto de luxo, mas não havia ensinamentos que pudessem reparar a dor profunda que fixava sombras nos olhos dela. À medida que os dias passavam, algo lindamente trágico se desenvolvia entre eles. Aline expulsava fantasmas do passado, e Nicolás trazia alegria e risos que faziam o coração de Rogério pulsar novamente. Mas então, segredos começariam a emergir de um passado que unia os três de maneiras que ninguém imaginava. Que verdades aguardavam na sombra, prontas para serem trazidas à luz? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão crescia no ar enquanto Rogério ainda perdido em seus pés. O frio cortante parecia intensificar o peso de suas incertezas. Ele queria se declarar, explicar que estava ali para levar Nicolás para casa. Mas a presença dela, tão forte e vulnerável ao mesmo tempo, o paralisava. Ele queria gritar, questionar por que sua vida havia tomado aquele rumo tortuoso. O que ele realmente sabia sobre ser pai. Aline olhou para Rogério e um trocadilho de emoções passou por seu rosto. Mas antes que as palavras pudessem se formar, um barulho ecoou na escuridão. Um grito estridente. Nicolás! A palavra reverberou como um trovão, fazendo o coração de Rogério disparar. Ele virou a cabeça, e a cena que se desenrolou diante dele o fez congelar. Uma mulher, com aparência agitada, correu em direção a eles. Seu olhar estava descontrolado, e suas mãos tremiam. Nicolás, meu Deus! O que você está fazendo aqui? Ela puxou o garoto com força, fazendo-o gemer de dor. Aline saltou para a frente, tentando proteger Nicolás. Espere, ele estava perdido! Aline gritou, a voz rasgada pela tensão. Mas a mulher apenas a ignorou, fixando os olhos em Rogério. E então, o choque. Por que você deixou ele fugir? A pergunta cortou o ar e Rogério sentiu a realidade desmoronar à sua volta. Era Aurora, a ex-esposa de Rogério. O rosto dela, que um dia foi familiar, agora estava marcado pela culpa e pela loucura da busca insana por seu filho. Você não devia estar aqui, Aurora. Ele se tornou um leão, protetor, mesmo em meio ao caos. Aline ficou em silêncio, o olhar trêmulo, como se cada palavra fosse uma facada afiada. Não havia mais espaço para dúvidas. A mulher que havia encontrado Nicolás, que parecia ser seu abrigo, agora era apenas uma estranha. O pequeno tremia nos braços de Aurora, mas seu olhar dizia que ele queria estar com Aline. A conexão que havia se formado momentaneamente se desfez como fumaça no vento. Nicolás, vem aqui! Aurora puxou o menino com brutalidade, o desespero em sua voz ecoando na madrugada. Rogério sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Por que ele ainda se importava? Ele deveria sentir alívio por ver a mãe do seu filho. Mas a cena diante dele era absolutamente torturante. Vocês não entendem. Aline gritou, mas ninguém a ouvia. O som da sirene ao longe começou a invadir o espaço, rompendo a tensão. Era como se uma tempestade estivesse se formando, pronta para desabar por cima deles. Os olhares ao redor se tornaram curiosos e murmúrios se espalharam entre os pedestres. Gritos de reprovação, olhares de compaixão, um turbilhão de emoções. Rogério olhou para Aline, um misto de dor e confusão nos olhos dela. E então, como um raio que corta a noite, Rogério sentiu a verdade. O que ele pensava que conhecia estava desmoronando. Ele tinha que escolher entre a vida que sempre levou, com a mulher que ele uma vez amou, ou a conexão que havia encontrado com Aline, confortável e pura, ainda que fugaz. Sim, eu não sabia que você estava aqui. Rogério tentou justificar, mas as palavras saíram fracas. O olhar dela estava carregado de uma mistura de tristeza e raiva. A noite, marcada por promessas não ditas, pelo calor de um abraço perdido, estava se transformando em um pesadelo. E enquanto isso, a sirene se aproximava. O que significava tudo isso? A verdade parecia gritar, um eco aterrador nas sombras. O que seria de todos eles agora? O que aconteceria com Nicolás? A história que parecia simples e sincera estava prestes a se complicar. E na mente de Rogério, uma única pergunta se repetia. Quem realmente era ele? O silêncio estava pesado, e a sirene se aproximava, cortando o ar como um alerta.
Rogério não sabia o que fazer. A Aurora estava ali, seu olhar frenético fixado em Nicolás, seu filho. O garoto estava agitado, olhando para Aline com um misto de desejo e medo. A cena era confusa e dolorosa. Foi então que um estalo estrondoso ecoou na noite, como um tiro. Todos se viraram para a direção do som. Um homem, de aparência desleixada e olhos esgazeados, surgiu. Ele gritou, com a voz rasgada: Nicolás, o que você está fazendo aqui? A tensão cresceu como uma tempestade. O homem avançou em direção à cena, seu olhar fixo na criança que ele considerava seu propriedade. Eu disse que você não podia sair, seu idiota. Ele parecia disposto a tudo para recuperar o menino. Rogério ficou paralisado, a boca seca. Aquela não era apenas uma situação estranha. Algo naquele homem disparou um alarme dentro dele. Algo do passado naquele olhar. Uma sombra de lembranças que ele tentava enterrar. Aline ficou entre Nicolás e o homem, o que fez o coração de Rogério acelerar. Ele não é seu. Aline gritou, protegendo o garoto. Basta, você não sabe de nada. A fúria do homem tomou conta. E ele empurrou Aline para o lado, como se ela fosse um objeto. O impacto fez com que ela caísse, e um grito de dor escapou de seus lábios. Nicolás chorou, apavorado. Rogério se lembrou da dor naquela expressão, e sua mente disparou. Era como se o mundo parasse. Quem era aquele homem? Aline, não! Rogério gritou, movendo-se. Mas antes que pudesse alcançá-la, outro grito cortou o ar. Aurora, enlouquecida, se lançou na direção do ex-marido, e o impacto jogou os três para o chão, criando um caos imprevisto. A luz dos postes piscava, enquanto os detalhes se misturavam em uma confusão de emoções. Rogério sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que estava acontecendo? Não havia como ignorar. Com um esforço, ele levantou Aline do chão, enquanto o homem, agora sem contenção, se lançava em direção a Nicolás. Ele é meu filho. Você não tem direito de ficar com ele! O desespero na voz dele revelava desespero, mas também uma ferocidade que Rogério não reconhecia. Parem! Aline gritou, sua voz clara e cheia de uma força que surpreendeu até a ela mesma. E nesse momento, o que parecia ser um conflito simples se transformou em um frenesi. A verdade, um fardo oculto, se emergia. Vocês não sabem quem eu sou, disse Aline, sua voz agora firme. Todas as cabeças se viraram para ela. Eu sei quem é você. O homem respondeu, o olhar duro. Rogério fez uma pausa. Ele tentou absorver as palavras. Ele se perguntava sobre o que aquilo significava. Era como se um véu estivesse sendo levantado. Aline continuou. Há muito tempo me tiraram a minha vida, a minha família. Os murmúrios ao redor começaram a aumentar, e Rogério sentiu um nó na garganta. Mas antes que ele pudesse formular qualquer pergunta, Aline disparou. E Nicolas, ele é meu filho, Rogério. Você não entende? Ele é meu. A revelação caiu como uma bomba. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Rogério. Ele se sentiu tonto, perdido em um labirinto de confusões. Como isso poderia ser? Os olhares ao redor mudaram. O juízo coletivo passou a pesar. Falava-se em sussurros agora. A atenção virada para a mulher da rua, que se revelava como um ente que Rogério nunca imaginou. O caos se intensificou. O homem avançou, e a confusão tomou conta da cena, deixando todos ali abalados, sem saber o que fazer, sem respostas. O que realmente acontecia? A revelação de Aline mudaria tudo. Os sentimentos de Rogério foram agitados. Ele se perguntava quem ele realmente conhecia. A conexão que pensou ter era real ou uma miragem? E a vida que ele conhecia, como ficaria agora? As fogueiras da verdade começaram a arder, criando um labirinto de novas perguntas e provocando uma dúvida profunda e assustadora. O silêncio estava pesado e a sirene se aproximava, cortando o ar como um alerta. Rogério não sabia o que fazer. Aurora estava ali, seu olhar frenético fixado em Nicolás,
Seu filho. O garoto estava agitado, olhando para Aline com um misto de desejo e medo. A cena era confusa e dolorosa. Foi então que um estalo estrondoso ecoou na noite, como um tiro. Todos se viraram para a direção do som. Um homem descontrolado apareceu, um olhar frenético. Nicolás, o que você está fazendo aqui? Ele parecia um animal acuado, pronto para atacar. Estava furioso, e as veias do pescoço estavam saltadas. Vem aqui agora. Ele parecia decidido a recuperar o menino a qualquer custo. O caos irrompeu. Rogério ficou paralisado, a boca seca e os olhos fixos naquele homem. Aquela não era apenas uma situação estranha. Algo ali fazia seu coração acelerar. Era como se uma sombra do passado estivesse voltando para assombrá-lo. Aline ficou entre Nicolas e o homem, adotando uma atitude protetora. Ele não é seu. A voz dela cortou o ar, forte e cheia de determinação. Basta, você não sabe de nada. O homem empurrou Aline para o lado com força, como se ela não fosse nada. Aline caiu, seu rosto pálido e espantado. Nicolás gritou, aterrorizado. Rogério sentiu o mundo desabar ao redor. Um ímpeto de proteção se acendeu dentro dele, e ele se lançou para Aline, levantando-a rapidamente do chão. Aline, você tá bem? Mas antes que pudesse trocá-las mais palavras, o homem avançou de novo, seus olhos fixos em Nicolás. Ele é meu filho. Você não tem direito de ficar com ele. A fúria na voz dele revelava desespero e possessão. Parem! Aline gritou novamente, sua voz agora carregada de um poder inesperado. O olhar dela se fixou em Rogério, um brilho de realidade e dor. Vocês não entendem. Eu estou aqui porque ele é meu filho. As palavras dela ecoaram, e o caos se transformou em uma confusão de sussurros. Rogério estava chocado. Nicolás, olhando para Aline, estava dividido entre o medo e a confiança que ela, mulher que o salvou. Os olhares ao redor mudaram, e um murmúrio começou a se propagar entre os curiosos. O que está acontecendo? Quem é ela? A indignação da multidão crescia. Rogério hesitou. Como assim, Aline? Você não pode estar falando sério. O chão parecia desmoronar sob os pés dele. Tudo o que ele pensava que sabia começou a se desvanecer, levando com ele a certeza que tinha sobre a vida, sobre o que era ser pai. Mas então, o homem avançou. Você é uma mentirosa. A criança não é sua. Ele estava perto o bastante para sentir o cheiro do seu perfume azedo de álcool. Rogério sentiu seu sangue ferver. O impulso de raiva e tristeza se misturou em seu peito. Aline, você realmente é a mãe dele? A pergunta saiu da boca dele como um reflexo. Sim, ele é meu. Eu não pude ficar com ele. Eu fui forçada a deixá-lo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Aline. Rogério estava paralisado, tentando processar as palavras dela. Mas então, um grito cortou a multidão. De repente, Aurora começou a cuspir acusações. Você é uma fraudadora! A fúria dela estava incontrolável. Eu vou conseguir Nicolás de volta, não importa o que você diga. O ar estava pesado com o grito dela, e o que parecia ser um caos se transformava em uma batalha entre mães. No momento seguinte, a tensão explodiu, quando o homem, tomado pela fúria, atacou Rogério, os dois caindo na calçada quente. Os socos começaram a voar, e o chão tremeu sob o peso dos corpos lutando. Aline e Aurora gritaram, os olhares hipnotizados pelo frenesi da luta. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto os dois lutavam, um carro desgovernado apareceu, vindo em alta velocidade. O som do motor cortou o ar, fazendo todos se virarem. O que aconteceria naqueles breves segundos de confusão? O que estava prestes a mudar para todos? E naquele caos, aquela colisão poderia redefinir tudo, mudando vidas, rearranjando lealdades, revelando segredos que ninguém estava pronto para enfrentar. Porque naquele instante, a verdade estava prestes a ficar ainda mais complexa, e cada um deles teria que decidir até onde iriam para lutar pelo que amavam. Silêncio. O choque ressonava na atmosfera,
e todos ao redor estavam paralisados. O homem que atacou Rogério estava em pé, ofegante, os olhos dilatados com a sede de vingança. A tensão era palpável, e então o carro desgovernado surgiu como um espírito maligno. O barulho do motor enchia o ar, e o coletivo de pessoas entrou em um estado de pânico imediato. Gritos ecoavam, e um movimento brusco fez o caos parecer ainda maior. Rogério, ainda agachado, segurou Aline pelo braço, mas seus olhos estavam fixos no carro. Ele viu que o veículo não iria parar. Uma fração de segundo foi tudo o que teve. "Cuidado!" gritou, puxando Aline, mas o tempo parecia estático. O impacto foi ensurdecedor. O carro colidiu com o homem que avançava, como se uma corda invisível o atirasse para longe. O som da lataria esmagando o corpo ecoou, potente e brutal. E como se a gravidade do momento tivesse consciência, tudo se apagou por um instante. O homem foi arremessado com um gemido agonizante, caindo no chão, enquanto o veículo recuava lentamente, opcionando por um destino incerto. "Não!" Rogério gritou, os olhos arregalados em horror. O impacto não era apenas física. A cena revelava revelações ainda mais sombrias. Aline ficou paralisada, atordoada. Nicolás, com os olhos arregalados de medo, escondeu-se atrás de Aline, sem entender o que acontecia. Aurora, que até então estava em frenesi, agora estava paralisada, olhando em choque para o que havia acabado de acontecer. Mas o verdadeiro choque estava para chegar. O homem caído começou a meio se arrastar, uma expressão de dor profunda em seu rosto. É quando uma mulher se aproximou correndo. Seus traços se tornaram visíveis na luz dos postes. Os cabelos desgrenhados e o olhar aterrorizado a tornavam quase irreconhecível. "Roberto, não!" A mulher gritou, e Rogério meio torceu o rosto. Roberto. Como isso era possível? O homem que estava duro à sua frente não poderia ser. Ele havia desaparecido há anos e agora estava na cena mais surreal. O mundo parecia girar ao redor dele. E Aline murmurou algo entre os dentes, algo como: "Ele não pode ser seu." A mulher se jogou sobre Roberto, os olhos cheios de lágrimas. "O que você fez, Roberto? O que aconteceu?" E em um instante a verdade começou a se revelar. Ela não era apenas uma mulher aflita. Ela era a mãe de Nicolás. O coração de Rogério disparou enquanto o entendimento assolava sua mente como um furacão. Você é a mãe dele?" gritou, sem saber se estava mais chocado com a revelação ou com a possibilidade de que tinha se apaixonado por uma mulher que era parte de uma família perdida. "Sim, eu sou. Ele é o meu filho." A mulher gritou, finalmente colapsando no chão. A dor dela se espalhou pelo ar pesado da noite. Aline, agora iluminada pelo triste resplendor da verdade, olhou para Rogério, um fragoroso nó na garganta. Eu não sabia." Gaguejou, enquanto a multidão ao redor começava a murmurar, o juízo coletivo pesando na espinha de todos ali. Roberto, ainda estirado no chão, ergueu a cabeça, um sorriso torto se formando em seus lábios. "Eu nunca deixei de ser seu, Nicolás." A voz dele era fraca, mas o impacto das palavras cortou como uma faca. Rápido, a cena se transformou. Rogério sentiu que seu mundo se desmoronava. E Aline também estava em choque. A máscara de proteção que tinha se despedaçando. O que era apenas um conflito estava se tornando um labirinto de mentiras. O que ele realmente sabia sobre a mulher que amava? A verdade havia mexido com tudo. A vida de Nicolás estava emaranhada de maneira complexa e escabrosa. A linha que separava amor e desespero havia se apagado na luz da noite. Então, o que fazemos agora? Aline murmurou, seu olhar flutuando entre Rogério e a mulher no chão, enquanto lágrimas se acumulavam em seus olhos. O desespero pairou no ar, e o futuro se tornou uma sombra de incertezas.
a longa sombra de segredos finalmente se despregando, e ao mesmo tempo apontando para promessas quebradas. Rogério não tinha resposta. O que aconteceria agora? Ele sentia como se a realidade tivesse mudado para sempre. Mas o que mais havia escondido nas entrelinhas da vida? Era como se cada escolha tivesse levado até ali, e a tempestade estava apenas começando. A dúvida corroía, e ele ainda se perguntava: quem afinal ele realmente conhecia? O silêncio estava pesado, e a cena da frente deles parecia irromper em 1000 pedaços. A mulher, que se jogara sobre Roberto, estava enfrentando mais do que o desespero. O olhar de Rogério, fixado em Aline, estava tão confuso quanto o de Nicolás, que se encolhia atrás dela. A Aurora, com os olhos cheios de incredulidade, observava como se estivesse pré. Ele não pode ser seu filho, Aline gritou, a voz trêmula, tentando recuperar a realidade que parecia desmoronar. Mas a figura de Roberto, mancando e sangrando, fazia as palavras dela parecerem vazias. Ele olhou para a mulher com um brilho de amor e dor, e então disparou, como que respondendo a um comando interno. É hora de você saber a verdade, Isabel. Isabel? Rogério estremeceu. A mulher não era apenas uma mãe aflita. Ela era Isabel, a pessoa do passado de Rogério. A mulher que ele nunca conseguiu esquecer. O golpe emocional foi como um tapa no rosto. Não era possível. O que estava acontecendo? Ele piscou rapidamente, tentando processar as reviravoltas. As memórias de tempos antigos vieram à tona, como fantasmas que estavam prontos para assombrá-lo. Nicolás. A voz de Roberto era fraca, mas ele se esforçava para ficar de pé. Você precisa saber que você não sabe quem é seu pai de verdade. O grito ecoou no ar, e um silêncio chocante fez os murmúrios da multidão sumirem. Tudo parecia congelado por um instante. Rogério olhou para Aline com uma mistura de receio e esperança. O que o homem queria dizer? A narrativa estava desmoronando diante deles, e cada pedaço exposto era uma faceta de um segredo obscuro. Nicolás, ainda escondido, começou a chorar, confuso entre o que sabia e as novas revelações que despontavam. Isabel, em lágrimas, ajoelhou-se perto do corpo de Roberto. O que você quer dizer? O desespero em sua voz cortou o ar com a intensidade de uma lâmina. Ele é o meu filho. Você não pode simplesmente... Ele não é o único. Nicolás é nosso filho, Isabel. Roberto gritou, e as palavras carregadas de fúria e amor pareciam reverberar em todo o ambiente. O impacto foi como uma explosão. O que parecia um mero conflito entre duas mulheres se transformou em uma batalha de certezas e mentiras profundas. Não! Aline gritou, suas emoções entrando em colapso. Isso não pode ser verdade. Rogério, você não me contou nada sobre isso. O olhar dela parecia cortante, como se cada palavra fosse uma faca entalada em sua garganta. O coração de Rogério disparou. Ele queria explicar, queria que a verdade fosse clara, mas tudo o que ele podia ver agora era a confusão e o desespero em seus olhos. Nicolás chorava, finalmente rompendo o silêncio que pesava. Mamãe, quem é esse homem? Por que ele diz que eu sou seu filho? A inocência na voz do menino levou todos a um profundo momento de reflexão. A linha familiar estava se quebrando, e cada um deles estava prestes a descobrir a verdade que estavam fugindo por tanto tempo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Os rumores a respeito dos laços de sangue e dos segredos que se entrelaçavam estavam em evidência. As emoções estavam à flor da pele. Mais um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Rogério precisava fazer algo. Isabel, por favor, não! Você não pode acreditar nele. Mas a infelicidade já tinha se instalado, e a multidão observava, atenta às reações, curiosa e espantada. E então,
Num instante que parecia durar uma eternidade, um estrondo ecoou, quando o homem que batera contra Rogério se levantou de forma abrupta. Com um olhar de raiva, ele gritou: "Eu vou acabar com isso." O desespero tinha se transformado em uma promessa letal. Em um movimento rápido, ele avançou decidido, e tudo ao redor pareceu desandar novamente. Rogério, alertado pelo instinto de proteção, empurrou Aline para o lado enquanto tentava segurar o homem. Mas a multidão se aglomerou em volta e o caos começou novamente. Ele só queria terminar aquilo antes que a verdade, ainda mais obscura e devastadora, explodisse ao seu redor. E no fundo, uma única pergunta atormentava sua mente: quem realmente é o pai de Nicolás? As luzes da cidade começaram a girar em torno dele, como se todas as respostas estivessem fugindo em meio à escuridão. A verdade pairava, como um palhaço em um circo de horrores, olhando, esperando. Rogério sabia que, o que quer que acontecesse a seguir, nada seria como antes. E no instante em que o homem gritou, tudo poderia mudar novamente. O silêncio estava pesado, e a cena diante deles parecia irromper em 1000 pedaços. A mulher que se jogara sobre Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, começou a gritar: "Roberto, o que você fez? O que aconteceu com você?" O desespero em sua voz cortou o ar. Mas, antes que o caos se estabelecesse novamente, algo mais surgiu à superfície, como um lobo na noite. Nicolás, com seus olhos arregalados de medo, olhou para Rogério e depois para Aline. "O que está acontecendo? Quem é esse homem?" A confusão na voz dele trouxe um momento de clareza em meio ao turbilhão. Aline estava paralisada, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Mas no momento em que Rogério tentou puxá-la para perto, um estalo irrompeu da multidão. "Eu não posso acreditar que você ainda está aqui." Uma voz conhecida, mas há muito esquecida, ecoou no ar. Era Érica, a irmã de Rogério. "Vocês não sabem a verdade sobre este homem." Ela surgiu como uma tempestade, com a determinação escrita em seu rosto. Os olhos de Rogério. O que ela sabia? O homem que estava caindo, agora com um olhar que misturava dor e indignação, começou a arrastar-se mais para perto. "O que você quer dizer, Érica?" Ele assentiu, voz tremendo. A expressão de Isabel se transformou, uma sombra escura de medo cruzando seu rosto. "Não importa o que você pensa que sabe. Você não pode me impedir. Os segredos e as mentiras não podem ficar enterrados para sempre." Érica disparou, sua voz cortando a tensão como uma faca afiada. Rogério sentiu um frio na espinha. Ele já estava seguro de que segredos estavam escondidos sob a superfície. Mas essa era uma bomba. Nicolás não é um garoto qualquer. Ele... As palavras dela se interromperam quando um grito cortou o ar. "Haren! Chega!" Aline gritou, sua voz se elevando acima da confusão. O peso da dor e da confusão explodiu em seu peito. Cada olhar se voltou para ela, e um instante de silêncio tomou conta do lugar. A necessidade de proteger o menino fez a adrenalina correr em suas veias. "Nicolás é o nosso filho, mas não só meu. Por favor, escutem." Aline sentia que o chão sob seus pés estava se desvanecendo. A verdade que ela estava prestes a expor a deixava ansiosa. Mas era a única maneira de parar o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse continuar, um movimento brusco aconteceu. Roberto a empurrou, e ela desequilibrou, quase caindo. Nesse exato momento, um novo estrondo ecoou, e um carro, que parecia vir do nada, deslizou pela rua em alta velocidade. O motorista, com os olhos esbugalhados e descontrolados, não pareceu notar a multidão. O impacto foi ensurdecedor. O carro atingiu Roberto com um estrondo terrível, em cheio. O ar pareceu congelar. Aline ficou paralisada, horrorizada.
Um grito de Nicolás ressoou na noite, a voz dele perdida em meio ao caos. O carro recuou para longe e a cena começou a tomar forma. Roberto estava no chão, não se movendo. A expressão dele, antes cheia de raiva, agora era de dor absoluta. Isabel gritou, despedaçada, correndo em direção a ele. Não! O que você fez? O desespero dela cortou o ar como um golpe de faca. A multidão parou. Alguns puxando celulares, outros se afastando, chocados demais para agir. E no meio de tudo isso, um eco distante parecia revelar a verdade que Aline estava prestes a contar. Rogério olhou para Aline, seus olhos cheios de perguntas. O que estava acontecendo? E como tudo isso estava interligado? Aline, o que você estava prestes a dizer? Ele mal conseguia compreender o que estava se desdobrando. A verdade pairava no ar pesado entre eles, mas um novo giro inesperado poderia mudar tudo. Enquanto Isabel se ajoelhava ao lado de Roberto, o olhar dela estava por trás dele, mas apenas por um segundo. Naquela fração de tempo, Rogério percebeu. Os dois tinham um tipo de conexão, uma ligação que parecia mais profunda do que a superfície revelava. Érica estava certa. Algo muito mais sombrio os unia. E essa verdade poderia transformar tudo. Seus relacionamentos, suas vidas. Rogério, por favor. Aline sussurrou, os lábios tremendo. Ele sabia que várias camadas de segredos estavam prestes a se revelar, mas não estava preparado para a revelação que podia mexer com a própria estrutura da realidade dele. O que viria em seguida? O que os aguardava naquela noite carregada de mistérios? A verdade seria a saída ou o fim? O silêncio estava pesado, e a cena diante deles parecia irromper em 1000 pedaços. A mulher que se jogara sobre Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, começou a gritar. Roberto, o que você fez? O que aconteceu com você? O desespero em sua voz cortou o ar. Mas antes que o caos se estabelecesse novamente, algo mais surgiu à superfície, como um erro do passado. Nicolás, com seus olhos arregalados de medo, olhou para Rogério e depois para Aline. O que está acontecendo? Quem é esse homem? A confusão na voz dele trouxe um momento de clareza em meio ao turbilhão. Aline estava paralisada, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Mas no momento em que Rogério tentou puxá-la para perto, um estalo irrompeu da multidão. Eu não posso acreditar que você ainda está aqui. Uma voz familiar, mas há muito esquecida, ecoou no ar. Era Érica, a irmã de Rogério. Vocês não sabem a verdade sobre este homem. Ela surgiu como o raio que precede a tempestade, com a determinação escrita em seu rosto. Os olhos de Rogério se arregalaram. O que Érica estava fazendo aqui? O que ela sabia? O homem que estava caindo, agora com um olhar que misturava dor e indignação, começou a arrastar-se mais para perto. O que você quer dizer, Érica? Ele assentiu, voz tremendo. A expressão de Isabel se transformou, uma sombra escura de medo cruzando seu rosto. Não importa o que você pensa que sabe, você não pode me impedir. Os segredos e as mentiras não podem ficar enterrados para sempre. Érica disparou, sua voz cortando a tensão como uma faca afiada. Rogério sentiu um frio na espinha. Ele já estava seguro de que segredos estavam escondidos sob a superfície, mas essa era uma bomba. Nicolás não é um garoto qualquer. As palavras dela se interromperam quando um grito cortou o ar. Parem! Chega! Aline gritou, sua voz se elevando acima da confusão. O peso da dor e da confusão explodiu em seu peito. Cada olhar se voltou para ela, e um instante de silêncio tomou conta do lugar. A necessidade de proteger o menino fez a adrenalina correr em suas veias. Nicolás é o nosso filho, mas não só meu. Por favor, escutem. Aline sentia que o chão sob seus pés estava se desvanecendo. A verdade que ela estava prestes a expor a deixava ansiosa.
mas era a única maneira de parar o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse continuar, um movimento brusco aconteceu. Roberto empurrou e ela desequilibrou, quase caindo. Nesse exato momento, um novo estrondo ecoou e um carro, que parecia vir do nada, deslizou pela rua em alta velocidade. O motorista, com os olhos esbugalhados e descontrolados, não pareceu notar a multidão. O impacto foi ensurdecedor. O carro atingiu Roberto com um estrondo terrível, em cheio. O ar pareceu congelar. Aline ficou paralisada, horrorizada. Um grito de Nicolás ressoou na noite. A voz dele perdida em meio ao caos. O carro recuou lentamente e a cena começou a tomar forma. Roberto estava no chão, não se movendo. A expressão dele, antes cheia de raiva, agora era de dor absoluta. Isabel gritou, despedaçada, correndo em direção a ele. Não! O que você fez? O desespero dela cortou o ar como um golpe de faca. A multidão parou, alguns puxando celulares, outros se afastando, chocados demais para agir. E no meio de tudo isso, um eco distante parecia revelar a verdade que Aline estava prestes a contar. Rogério olhou para Aline, seus olhos cheios de perguntas. O que estava acontecendo? E como tudo isso estava interligado? Aline, o que você estava prestes a dizer? Ele mal conseguia compreender o que estava se desdobrando. A verdade pairava no ar pesado entre eles. Mas um novo giro inesperado poderia mudar tudo. Enquanto Isabel se ajoelhava ao lado de Roberto, o olhar dela estava por trás dele, mas apenas por um segundo. Naquela fração de tempo, Rogério percebeu uma marca em seu braço, uma tatuagem familiar que só ele conhecia. O mesmo símbolo que tinha no corpo dele, um emblema que lembrava a antiga ligação que ambos compartilhavam. Um nó de lembranças começou a apertar sua garganta, fazendo sua cabeça girar. Não poderia ser. Você é meu irmão? A pergunta escapuliu entre os dentes de Rogério, chocando a todos. As palavras reverberaram e o ar estagnou. O rosto de Roberto se iluminou com a compreensão, transformando o desespero em um tipo de raiva. Sim, eu sou seu irmão, sempre fui. As respirações se entrecortaram na multidão. Aline estava aturdida, os olhos dela pulando entre os dois homens, tentando decifrar como tudo isso era possível. Nicolás estava em choque, fixando-se cada vez mais no rosto de Aline, como se buscasse respostas. Então você é o filho que nasceria de mim e da minha mulher. O que você fez? O que aconteceu com ela? Rogério estava enfurecido, a confusão transformando-se em ira. Ele nunca soube que Roberto estava vivo. E agora, tudo estava mudando novamente. As revelações não paravam. A multidão estava em silêncio absoluto. Mas os murmúrios começaram a crescer, como um revide distante. O que mais vocês escondem? Quem são realmente todos vocês? A cada voz que surgia, mais uma camada do segredo estava prestes a ser revelada. O futuro deles, balançando na corda bamba da verdade, se tornava cada vez mais incerto. Rogério sentia seu coração disparar, ao mesmo tempo que um som alto e nítido paralisava os sentidos de todos. As verdades que pareciam estar por trás das sombras agora dançavam na luz. E a única pergunta que ecoava era: o que mais estava escondido sob a superfície? O silêncio estava pesado, e a cena diante deles parecia irromper em 1000 pedaços. A mulher que se jogara sobre Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, começou a gritar: Roberto, o que você fez? O que aconteceu com você? O desespero na voz dela perfurou o ar. Aline estava paralisada, mas não havia espaço para hesitação. Nicolás é nosso, mas não só meu. Ele é. Mas antes que Aline pudesse terminar, tudo aconteceu em frações de segundo. Um botão de pânico havia sido acionado. Uma figura familiar emergiu da multidão. Alguém que ninguém esperava e que poderia acabar com tudo. Era Daniel, o antigo companheiro de negócios de Rogério.
Alguém que preferia que as coisas ficassem enterradas. Daniel não estava ali por acaso. Não! Ele gritou, fazendo uma pausa abrupta. Seus olhos, cheios de uma mistura de raiva e medo, estavam fixos em Rogério. Você nunca deveria ter voltado. Você não tem ideia do que está em jogo. As palavras de Daniel reverberaram, e um silêncio absoluto tomou conta. O clima estava carregado, como uma tempestade prestes a se espalhar. O que você sabe? Rogério perguntou, a tensão a cada sílaba se intensificando. A multidão observava, seus olhares se alternando entre os dois homens. Então Daniel se lançou para a frente, sua voz ressoando com desespero. A verdade não é o que você imagina. O que você está fazendo com Aline, com Nicolás, isso tudo era um grande erro. Os murmúrios cresceram e o rosto de Aline empalideceu. O que ele quer dizer, Rogério? As palavras dela eram um sussurro, uma combinação de preocupação e medo, o que a tornava ainda mais vulnerável. Rogério olhava para Daniel. Mas o que era verdade e o que era mentira? Você me prometeu. Daniel insistiu, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Aquela noite você não estava sóbrio. Você não sabia que ela estava grávida. E agora tudo isso? Nicolás, pode não ser o que você pensa. O choque foi palpável. Rogério não sabia se deveria acreditar em Daniel, que parecia um homem desesperado por controle, ou em Aline, que precisava de apoio. O caos que se formava não era apenas externo, mas reverberava na mente de Rogério, como ecos de um passado que ele teria desejado esquecer. Mas como assim? Rogério respirou fundo, sua cabeça girando. Ele é meu filho, eu tenho certeza! Era um grito, não apenas para a multidão, mas mais para si mesmo. Nicolás, ainda observando, estava no meio de tudo isso, a confusão crescendo em seus olhos. Uma expressão de raiva intercalada com dor cruzou o rosto de Roberto, que agora começou a se levantar. Daniel, você não pode fazer isso! Você não tem ideia do que está envolvido. Nicolás não pode ficar com eles. O desespero na voz de Roberto se transformou rapidamente em uma ameaça. Aline, sem saber o que fazer, olhou para Rogério, a esperança e o terror refletidos em seu olhar. Ela sempre soube que algo estava obscuro. Mas a revelação de Daniel era uma bomba. Rogério, o que você sabe sobre meu passado? O que ele está insinuando? A voz dela tremia, somada à pressão das expectativas. Se Nicolás não é seu, então quem é? As palavras de Daniel eram um veneno, uma retórica que elevava a ira no ar. A multidão começou a murmurar, os rostos mudando entre a indignação e a expectativa. O pânico começou a se espalhar, um medo coletivo. E quando pensou que as coisas não poderiam piorar, um novo golpe leve. Uma sirene ecoou ao longe, cada segundo trazendo o pior. E o desespero tomou conta. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? O que mais existia sob a superfície? Pronto para ser revelado? Mas uma nova... Os corações ao redor se apertaram. Ele não entendia, mas todos ali sentiam o peso da verdade prestes a explodir. E a única coisa em que Rogério conseguia pensar agora era até onde ele iria para proteger seu filho. No centro do vulcão de emoções que se formava, a verdadeira história de todos estava prestes a ser exposta. O que todos eles sentiam poderia mudar tudo, e ninguém sabia o que viria a seguir. O caos estava em alta. O grito de Nicolás ainda ecoava quando tudo se transformou em um pesadelo. Rogério sentia a pressão no peito, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Aline estava ao seu lado, com os olhos arregalados entre o desespero e a esperança. O que Daniel havia revelado pendia no ar, pesado e sufocante. Eu só quero minha mãe. Nicolás repetiu, e as lágrimas ardiam em seus olhos inocentes.
Aline se ajoelhou, puxando o garoto para perto, envolvendo-o em um abraço caloroso. Eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. As palavras dela eram um sussurro, como se pudessem criar uma bolha de proteção em meio ao caos. Rogério se virou, encarando Daniel, seu universo rodando. O que você acha que está fazendo? O que mais você sabe sobre essa situação? A tensão entre os homens aumentava, como se a sala estivesse eletrificada. Você não entende, Rogério. Há coisas que estão acima de nós. Você precisa saber quem realmente é Nicolás. Daniel retrucou, cada palavra carregada de urgência. O medo estampado no semblante do homem fez o coração de Rogério acelerar. O que mais poderia existir? Isabel, ainda ajoelhada, começou a chorar. Eu só quero meu filho de volta. O desespero e a dor dela atingiam todos ali, como facadas profundas. Mas a verdade ainda pairava, e cada um deles se tornou prisioneiro de seus próprios segredos. É hora de vir à tona. Rogério disse, sua voz baixa, mas firme. Toda a dor acumulada ao longo da noite começava a se transformar num ponto de virada. Ele olhou para Aline, que segurava Nicolás, buscando apoio. Eu sou seu pai. Não importa o que eles digam. O garoto o encarou com olhos que buscavam proteção. A multidão ao redor começou a murmurar, cada um tentando entender a complexidade daquela teia de emoções. Rogério, você não sabe. Daniel começou, mas a frase se extinguira no ar. Rogério segurou firme a mão de Aline, e o olhar dele se cruzou. Havia vulnerabilidade, mas também uma chama de determinação. Chega, Aline disse, levantando-se com Nicolás em seus braços. Eu não vou deixar que vocês decidam o que é melhor para ele. Nicolás precisa de paz. A força na voz dela era palpável. Ele é um menino. Ele não deve ser usado como moeda em uma briga. Isabel começou a se levantar, sua fúria e desespero se transformando numa determinação calma. Eu não posso perder mais tempo. Roberto, escute-me. Você precisa agir como um pai. A frase tomava a forma de um comando, algo que Roberto ainda lutava para entender. Mas e a verdade? Ele questionou, sua voz quebrada, mas sincera. O momento estava se acumulando em algo muito maior do que qualquer um deles havia imaginado. Os segredos têm que sair. Da mesma forma que nós precisamos encontrar uma maneira de nos unir por Nicolás, Aline disse, determinante, impulsionando uma onda de esperança. Cada um deles sentia os laços familiares, quebrados tanto quanto fortalecidos. O que atravesse isso criaria um futuro melhor. E assim, um a um, as vozes começaram a se unir. As verdades não seriam fáceis, mas eram necessárias. O caminho à frente seria repleto de desafios, mas existiria uma conexão que superaria os sonhos perdidos. Rogério olhou para Aline e para Nicolás, seu coração palpitando com amor e devoção. Ele percebeu que estava disposto a lutar por eles, não importando o que o futuro reservasse. O vínculo que haviam criado não poderia ser quebrado. Enquanto a sirene da polícia se aproximava, Rogério sentiu que eles finalmente estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. Aline sorriu, e ele soube que o amor poderia curar todos os traumas. E ali, sob os olhares da multidão, ele fez uma promessa silenciosa. Promessa de que a jornada deles não terminaria ali. Agora, após tudo o que viveram, a história estava apenas começando. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? Deixe suas teorias nos comentários. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder o desfecho dessa história incrível e as próximas exclusivas. Esmague o botão de like, isso é vital para o nosso canal. Compartilhe também esse vídeo com 5 amigos que precisam vivenciar essa experiência. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo para agir.